Irmãos, abra sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. Eu creio que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, assistiu à abertura da Copa do Mundo, o jogo que o Brasil participou, e pôde testemunhar uma das cenas mais deprimentes que nós já assistimos nesse país. Eu fiquei realmente muito chocado. Estou até hoje com a atitude daquele público em relação ao presidente do Brasil. Quero dizer que sou completamente contrário às ideologias do PT. Não concordo. Tem algumas coisas aproveitáveis, mas não concordo com a ideologia. Mas o que fizeram com a presidente foi um absurdo, um desrespeito total a uma mulher, a uma mãe, uma avó e a alguém que representa a nação. A gente fica um pouco mais velho, a gente fala assim, no meu tempo, né, senhor? A gente não falava palavrão perto de uma mulher. A gente respeitava até as nossas colegas. Não se contava piadas indecentes. E hoje, quando ouço alguém falando um palavrão, ainda me incomoda. Mas quando nós vemos um país representado ali, milhares de pessoas, usando aquelas expressões em relação a presidente do Brasil, é algo para chorar. Para ver aonde, no fundo do poço, que nós chegamos como nação, como país. Um desrespeito total e absoluto. E isso que nós estamos espalhados pela nossa nação. Não se respeita mais ninguém, não se respeita os pais, os professores, as autoridades constituídas. As pessoas perderam toda a noção de respeito, de valor da vida. Por isso se mata a troco de nada nessa nação. Porque nós vemos naquilo que aconteceu lá, numa cena extremamente deprimente, que foi para o mundo inteiro. Algo que nos envergonha como gente, e mais ainda como cristãos. E é interessante que nessa manhã, a música que nós cantamos, o Alvarão usou aqui diversas vezes a expressão, né, Deus sara esta nação. Somos uma nação afundada no mais baixo
dos lugares, uma nação que perdeu completamente qualquer noção de respeito a qualquer autoridade, começa com desrespeito à autoridade de Deus. Quando se promulga leis ou se age de maneira completamente contrária à palavra de Deus, não se respeita a palavra de Deus. Quando se toma atitudes que são claramente, que afrontam claramente a pessoa de Deus, defendendo posições que são abominação diante de Deus. E isso se extrapola naquela manifestação tão vergonhosa, tão vergonhosa. Vimos algumas reações, algumas pessoas falando, mas a maioria da imprensa, você não viu muitas palavras defendendo a presidente como pessoa, como ser humano, e não merecia receber aquelas palavras. Irmãos, realmente, algo muito sério está acontecendo com esse país. E a solução não está, temos algumas palavras de ordem, mas está na igreja do Senhor. Se há alguma esperança para essa nação, está na igreja, no Evangelho de Jesus Cristo. Muda essa nação, Senhor, mas como o Senhor vai mudar essa nação se nós, como igreja, muitas vezes estamos compartilhando desses sentimentos, estamos agindo da mesma maneira, queremos nos aliar a políticos para termos os benefícios, para termos facilidade na nossa vida, para termos a nossa igreja protegida, temos a nossa igreja reconhecida. Nós precisamos realmente clamar a Deus por um avivamento na sua igreja, por um derramar do Espírito Santo, que venha fazer dessa igreja a diferença nessa nação, que se levante realmente para protestar e para mostrar aquilo que é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Felizmente, nós vemos uma igreja mais preocupada consigo mesma, com seus projetos pessoais, do que em ser sal da terra e luz, de manifestar realmente o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E aquilo que aconteceu ali ficou realmente marcado. Eu, pelo menos, nunca na minha vida havia visto um tamanho desrespeito a um presidente da República. Por pior que ele tenha sido. A nação não tinha chegado a esse ponto tão baixo de se dirigir a uma presidente, a uma mulher, que como gente merece o nosso respeito e como autoridade constituída merece o nosso respeito. Não está satisfeito? Temos uma eleição agora na frente aí. Participe. Mas fazer aquilo é inadmissível. É inadmissível, é vergonhoso. Eu me sinto até agora envergonhado com aquela atitude. E aquilo está refletindo justamente o que diz a palavra de Deus. Em Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, a 2 Timóteo, capítulo 3, onde Paulo diz o seguinte, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis de se viver. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Esta é uma situação que chama a igreja a um posicionamento,
A palavra de Deus também nos diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que edifica e transmite graça. E quantas vezes nós vemos dentro da própria igreja, do próprio povo de Deus, não palavras de graça, de vida, mas palavras de morte. É um momento muito sério, irmãos, para a nação. Eu não sei onde nós vamos chegar. É um momento muito triste como igreja, porque a igreja do Senhor Jesus deixou de fazer a diferença, de pregar os valores do reino, de viver a ética do reino de Deus. Felizmente, nós vemos uma igreja muito mais preocupada em se dar bem, em ter sucesso diante dos homens, do que ser fiel ao Deus que a chamou. Momentos difíceis. Os homens, a descrição ali de Timóteo é muito forte. Difíceis para os nossos filhos, os nossos netos. Que nação nós estamos passando para eles? Que país eles vão herdar? Que valores haverá nessa nação? Chegamos num ponto muito difícil, que exige de nós, como igreja, tomada de posição, nos levantarmos com a autoridade do nome de Jesus, não politicamente, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para destruir realmente tudo isso que vem matar a alma de uma nação, que vem tornar um país não uma nação de pessoas tementes a Deus, mas de pessoas que não têm o mínimo de respeito pelo próximo. Se nós não queremos, a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nenhum daquelas pessoas ali naquele estádio gostaria de receber um xingamento daquele, e talvez reagisse com violência, mas faz aquilo, escondido no meio do anonimato, no meio de uma multidão, e realmente envergonha a todos. Precisamos clamar a Deus, porque tenha misericórdia dessa nação. E Deus sare essa nação. Mas o remédio para essa nação é o Evangelho de Jesus Cristo. E quem tem que transmitir esse remédio é a igreja do Senhor. Na nossa vivência do dia a dia, nos nossos relacionamentos do dia a dia, como nós temos nos portado como cristãos. Temos nos recusado a agir como os demais, ou será que se nós estivéssemos naquele estádio faríamos a mesma coisa? Seríamos levados por aquela multidão. E às vezes nós como crentes fazemos a mesma coisa que nós condenamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, em casa, com as outras pessoas, porque somos levados pela maioria e não pelos valores do reino. E não por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos realmente brilhar com a luz do Senhor Jesus. Irmãos, o que temos feito como cristãos? Talvez não tenhamos força aqui como igreja para mudar alguma coisa, mas no nosso dia a dia nós podemos fazer a diferença. No nosso trabalho, como nós somos vistos ali, como pessoas íntegras, pessoas de caráter, pessoas de confiança, ou como tem corrido por aí, né, que os piores empregados são os crentes, que gente não quer nem contratar crente para empregado, porque são os piores. Que testemunho nós temos dado. Irmãos, desculpe o desabafo, mas é algo que tinha que ser dito, porque precisamos acordar para isso. Às vezes passamos batido, achamos que não tem tanta importância, mas quando nós lemos a palavra de Deus,
Nós vemos aqui, esse texto de Romanos, de capítulo 13, é um trecho extremamente difícil, e tem sido debatido pelos teólogos, pela igreja durante séculos e milênios, né? Porque quando Paulo escreveu esse texto, o imperador de Roma era Nero. E você conhece a história de Nero, só de falar o nome dele. E ele manda se respeitar as autoridades. E ele foi morto por essas autoridades. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. É hora de nós despertarmos, irmãos, como igreja, começarmos nas pequenas coisas, a fazer diferença na escola onde nós estudamos, no trabalho que realizamos, aonde moramos, para que esse país conheça que nesse meio tem um povo diferente, que tem um povo que está olhando para a eternidade e não para as coisas desse mundo. Não é um povo que quer se dar bem aqui, que quer ter todas as benesses desse mundo, que tem que receber, quer receber tudo do governo de graça, sem nada, ao contrário. Quando a gente olha para a ética bíblica, a ética calvinista do trabalho, nós vemos como o nosso país anda por caminhos tão distantes. Uma ética nesse país de se receber tudo, de ter tudo, de ganhar tudo do governo, de que nós temos direito a tudo, mas não temos dever de nada. Quando a ética bíblica diz que nós devemos progredir, prosperar com o nosso trabalho, e o nosso trabalho é a vocação de Deus, e devemos fazer da melhor maneira possível para glorificar a Deus e abençoar a sociedade onde nós estamos. Foi essa ética que trouxe progresso às nações, não uma ética de se dar bem, uma ética de levar vantagem em tudo, como nós vemos no nosso país. Porque aqueles que estão xingando a presidente são os mesmos que querem receber todos os benefícios que ela pode dar. Ou estão xingando porque não têm recebido aquilo que eles acham que têm direito. Ao invés de buscar, através do seu trabalho honesto, direito, fazer aquilo que deve ser feito. Nós, por isso, no meio de toda essa euforia, né, de Copa do Mundo, de tanto movimento, de tanta coisa na televisão, a gente possa parar um pouquinho e possa olhar para a palavra de Deus. Possamos olhar para nós mesmos, como nós temos vivido o nosso evangelho nessa nação. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Repetindo as mesmas coisas? Ou será que nós estamos sendo sal e luz, testemunhas da verdade do evangelho? Senhor, salva essa nação, cura essa nação, mas para curar a igreja do Senhor Jesus, precisa tomar posição, precisa ser diferente. Precisamos mostrar que realmente a igreja evangélica ainda não está totalmente corrompida, que ainda há luz, que ainda há um remanescente fiel, que quer ver realmente o progresso da sua nação, luta por isso, trabalha por isso, respeita as autoridades e anda nos caminhos da palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se Deus não tem por inocente o pecador, muito mais rigoroso será o julgamento dele com a sua igreja, se nós realmente não andarmos nos caminhos dele conforme ele determina. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses dias tão difíceis de ser cristão. Mas é nesses dias que nós temos que aparecer e mostrar que há esperança, que há saída. E a saída não é apenas o progresso econômico do país, tornar todo mundo rico. A saída não é ter um governo que
resolva todos os problemas. A saída não é termos uma melhor vida confortável. A saída é Jesus Cristo. A saída é a transformação de caráter que só o Evangelho de Jesus Cristo pode produzir. E que nós sejamos, irmãos, essas pessoas. Vamos nos colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia. Usa a minha vida, que eu faça a diferença, que realmente eu seja uma luz a brilhar aonde eu estiver, para que essa nação seja mudada realmente, que esse país seja um país abençoado, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E não uma nação entregue a tanta idolatria, a tantas coisas erradas. Vamos orar, clamar, vamos andar segundo a palavra de Deus, vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos ser cristãos autênticos e verdadeiros. Que Deus nos abençoe. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Amém. Senhor Deus, nós buscamos a Tua presença, Pai, diante da Tua palavra, para pedir perdão, ó Pai, por esta nação, Senhor. Perdão a Deus, porque temos muitas vezes desrespeitado as autoridades, não só constituídas no país, mas autoridades até mesmo dentro da igreja. Nós não temos, ó Pai, andado segundo a Tua palavra. Que o Senhor possa perdoar essa nação, ó Pai, por tanto desrespeito a tudo, Senhor. Ao Senhor em primeiro lugar, às autoridades, desrespeito à vida humana, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti que o Senhor nos perdoe como igreja, Pai. Temos nos omitido e temos às vezes buscado as mesmas coisas que este mundo busca. Ó Deus, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, Pai. Ó Deus, derrama, ó Deus, um espírito de contrição sobre esta igreja, de arrependimento, Pai. Para que essa igreja seja, Pai, levantada no poder e na autoridade do Teu Espírito, para fazer diferença nesta nação, ó Pai. Não pelo seu poder econômico, pela sua grandeza, mas pela sua fidelidade à Tua palavra, Pai. Pela pregação do Evangelho da graça, pelo anúncio do Senhor Jesus como Senhor de todas as coisas, ó Pai. Levanta essa igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós aqui, Senhor, nos coloquemos nas Tuas mãos para fazer a diferença. Que sejamos instrumentos do Senhor aonde estivermos, ó Pai. Que sejamos, ó Deus, capazes de sofrer humilhação, repreensão, perseguição, por amor de Ti, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, e perdoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.